Nós vamos falar hoje sobre suicídio, pastor Mauro. Nós estamos no Setembro Amarelo. Isso mesmo. Né? O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, meu amado, que começou lá em 2015, pastor Mauro. O mês de setembro foi escolhido, pastor Mauro, para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, pastor Mauro. Muito importante essa campanha, né, pastor Mauro? É muito importante porque nós vemos aqui que desde o dia 10 de setembro de 2003, né, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Isso quer dizer o quê? Por que colocaram essa campanha? Porque as pessoas, né, infelizmente, né, estavam dando cabo de suas vidas, né, estavam se suicidando, e a gente via aí, né, aí que eram muitas vidas aí que estavam, infelizmente, devido a várias situações, né, que estavam levando as pessoas ao suicídio aí, né? Então, houve-se a necessidade de levantar essa campanha de prevenção ao suicídio, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil se fala muito sobre isso. A gente vê aí muitos casos de suicídio, inclusive até no meio evangélico, muitos pastores, né? Verdade. Muitos pastores se suicidam aí no meio da sua caminhada cristã. E segundo, né, pastor Mauro, alguns estudos dizem que o suicídio, pastor Mauro, morre mais gente que tira a sua vida do que em assassinato mesmo, Isso pastor mesmo. Mauro. Uma coisa muito séria. Só que não é muito divulgado nas mídias, né, pastor Mauro? Isso, as pessoas não divulgam muito, né, irmãos? Por quê? Porque elas talvez também medo de assustar as pessoas também, né? Não é muito divulgado, mas através aí de pesquisas aí, irmãos, fala-se mesmo aí que a maior incidência de mortes, principalmente aqui no Brasil, é levado ao suicídio. E isso no meio de muitos jovens também, como nós falamos aqui, pastores evangélicos que têm dado cabo da sua própria vida. Isso devido a muitas coisas: depressão, né, área financeira, área sentimental, né, drogas, muitas coisas aí que tem, infelizmente, levado as pessoas a tirar a sua própria vida. E como você falou, né, pastor Mauro, no meio também evangélico, né, muitas pessoas cristãs que conhecem a palavra de Deus, que ali sabe que a palavra de Deus condena esse ato, né, pastor Mauro, sabe que é um pecado isso, e acaba também cometendo suicídio. Muitas pessoas no mundo cristão, né, pastor Mauro? É verdade, irmão, é que nem nós estamos falando aqui, muitas pessoas no mundo cristão. Por quê? Porque as pessoas se desiludem, né? As pessoas muitas vezes passam por muitas lutas, muitas provações, e acabam não buscando talvez uma orientação ali até da sua própria liderança ali, e acabam tentando até resolver as coisas sozinhos, e isso aí é um perigo, né, irmãos? Porque como nós falamos aqui nós já tratamos sobre isso aqui, a igreja é uma comunidade. Sim. É um ajudando o outro. A palavra de Deus até diz, né, que nós temos que passar as nossas aflições aos santos, né? E muitas vezes o que acontece com muitas pessoas, elas acabam guardando isso, não contam para ninguém, não contam seus problemas, né? Não conversam com alguém, não pedem conselho para alguém, acabam acumulando aquilo e acaba, infelizmente, acontecendo isso que nós vemos por aí, né? É muito importante, né, pastor Mauro, as pessoas que passam por um tipo de depressão ou algo parecido, né? As pessoas procurar ajuda. Nós fizemos um programa falando sobre isso, né? As pessoas procurar ajuda de alguém, alguma pessoa mais experiente, um médico, por exemplo, né? Por exemplo, você tá passando por uma depressão, você tá vendo que o seu filho tá diferente, que a sua esposa tá diferente ali, buscar uma ajuda. Se não for uma ajuda espiritual, buscar uma ajuda ali com os médicos, um especialista, né, pastor Mauro? É verdade, nunca é bom deixar a pessoa sozinha, quieta, né? Se vê essa pessoa, ela está passando por esse tipo de situação, né? Como disse aqui nosso irmão, vê a pessoa tá muito quieta, muito calada, muito triste, mudou muito o comportamento, né, pastor Mauro? Mudou o seu comportamento de repente, né? Então já é necessário já procurar uma ajuda, já é necessário a gente conversar com essa pessoa. E uma coisa que é interessante, né, amor, né, que esse é um assunto que ele é muito sério, e existe muita discussão em cima disso, né, principalmente no meio evangélico. Todos nós precisamos refletir muito bem até no que vamos falar. Tem pessoas que muitas vezes começam a falar, né, que aquela pessoa que se suicidou, ela vai pro inferno, né, ou aquela pessoa que se suicidou não tem a salvação. Isso é uma coisa que ela é muito discutida, né, no meio evangélico, principalmente. Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Então, e isso daí muitas vezes tem até deixado muitos cristãos aí até desorientados nessa parte. Desorientados. E outra, né, pastor Mauro? Quando nós falamos em salvação, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Verdade. Né? Nós não devemos julgar se a pessoa vai pro inferno ou se ela vai pro céu, porque não somos nós que vamos dar. Verdade. Não tem como nós fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Quem faz isso é Deus. Né? Nós sabemos que o suicídio, que a morte, a partir do momento que você tira a sua vida ou tira a vida de alguém, é um pecado. Né? A Bíblia diz que o pecado não pode entrar no céu, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, né, pastor Mauro? Mas a gente não tem como falar com aquela pessoa que se suicidou se ela vai pro céu ou não.
né? Então não é da gente, que não é nós que temos que decidir isso. Quem decide a salvação é Deus. Tá lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Você não tem que ficar ação do suicídio. E é pecado, pastor Mauro? Então, irmão, como nós falamos aqui, né, dos 10 mandamentos lá, fala bem claro, né, não matarás. E assim, quando a pessoa ela tira a vida, né, uma vida de uma forma intencional, né, seja nossa, ou seja qualquer, ou vida de outrem, né, o pecado, ele é um ato de rebeldia, é um pecado e é um ato de rebeldia contra Deus, porque Deus está falando, não matarás, né, não matarás. Aí quer dizer, se a pessoa vai e acaba tirando a vida de alguém ou a sua própria vida, sim, eu acredito que seja pecado, irmão. Verdade, verdade. Então quer dizer que aí na verdade está sendo um ato de rebeldia contra o autor da vida, né, pastor? Não quer Deus. Porque se ele dá um mandamento, tem um mandamento que fala que não pode fazer algo, e você faz algo que tá falando que você tá não pode, contra, tá né, contra, falou, né? Então é pecado. Então é um ato de rebeldia. Eu acredito que seja um ato de rebeldia. E outra, Deus nos deu a vida, né, irmão? E a vida é algo, é a coisa mais importante, mais valiosa que Deus nos deu, né? Deus nos deu o fôlego de vida. E a partir do momento que a pessoa vai lá e tira esse fôlego de vida, a força, né? Eu acredito que seja pecado. Amém, é isso aí, pastor Mauro. Então, nós estamos falando aqui sobre suicídio, né, pastor Mauro? Vamos ver aí a vinheta dos nossos patrocinadores, pastor Mauro, e depois a gente continua falando mais sobre um pouco. Daqui a pouco vai vir o quadro do dia, né, pastor Mauro? Pastor Mauro vai trazer uma reflexão pra gente aqui, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo. E a gente vai ver primeiro a vinhetinha aí do nosso patrocinadores. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776.